Olá, meu nome é Lívia, sou coordenadora do CREAS Regional de Riacho dos Cavalos e eu e a minha equipe viemos conversar com vocês sobre o dia 15 de junho, que foi instituído pela Rede Internacional de Prevenção à Violência contra a Pessoa Idosa e pela Organização das Nações Unidas como sendo o Dia Mundial de Combate à Violência contra a Pessoa Idosa. Esse mês de junho é conhecido como Junho Violeta, que é dedicado à conscientização da violência contra a pessoa idosa em razão dos inúmeros casos de violência praticados contra essa população. O Estatuto da Pessoa Idosa, instituído em outubro de 2003 pela Lei 10.741, visa a garantia dos direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. Aborda questões familiares, de saúde, de discriminação e violência contra o idoso. E, desse modo, resguarda-o. O Estatuto do Idoso busca a preservação de princípios e direitos fundamentais à vida humana. Entre eles, visa principalmente garantia da dignidade humana, princípio garantido também na Constituição Federal. A legislação ainda institui o dever da família, da comunidade, da sociedade e do poder público de assegurar tais direitos ao idoso. Olá, eu sou Iris Lânia, advogada do CREAS Polo Riacho dos Cavalos. Estou passando por aqui para deixar uma mensagem a cada um de vocês a respeito dos tipos de violência contra a pessoa idosa, conforme elenca, conforme informa a Organização Mundial de Saúde. O primeiro tipo de violência é a violência física, que é aquela violência que atinge a integridade física do idoso, atinge o corpo do idoso, como, por exemplo, socos, murros, pontapés, puxões de cabelo, até o ato daquela pessoa não fornecer o medicamento ao idoso é um tipo de violência física. O segundo tipo de violência é a violência psicológica, que é aquela que atinge o emocional do idoso. Ele é constantemente humilhado, ele é constantemente insultado por aquele cuidador ou aquela família. Então ele se sente a cada dia mais afetado psicologicamente, como por exemplo, um filho ou um cuidador que cuida daquele idoso, mas fica sempre dizendo que ele é um fardo em sua vida, que ele não presta para nada, que ele só dá trabalho. Então isso afeta o psicológico, afeta o emocional do idoso. E é uma situação de violência psicológica. O terceiro tipo de violência é a violência sexual, que é quando o idoso ele é forçado a praticar algum ato sexual com uma pessoa, mesmo sem o seu consentimento. E até quando o idoso, quando ele não tem mais poder de discernimento, ele é forçado a praticar esses atos sexuais, a participar de conversas em cunho sexual. Então, é um tipo de violência sexual. O outro tipo de violência é o abuso financeiro, que é muito comum de ocorrer, onde aquele cuidador, aquele membro da família, ou até terceiros, pessoas desconhecidas, se apropriam do benefício previdenciário daquele idoso em seu proveito. Então, eles deixam o cartão do idoso como garantia em supermercados e lojas para quitar contas deles. Então, vão privar a vida daquele idoso e ficam com o valor do benefício daquele idoso. Então, isso é um crime, isso é uma violência financeira. O último tipo de violência contra a pessoa idosa é a negligência, que é a mais comum de ocorrer, que geralmente é aquela pessoa ou aquele cuidador, aquele familiar que não quer cuidar do idoso. Então, ele é negligente com o idoso, ele não dá um medicamento ao idoso, ele deixa o idoso passar fome, falta roupas ao idoso, tudo com cunho financeiro. Então, ele fica com aquele benefício e fica faltando tudo para o idoso. Então, isso é um tipo de negligência. Até nas situações em que aquele cuidador ou aquela família não auxilia o idoso nas atividades diárias, como de tomar banho, de vestir uma roupa, de ir ao banheiro, de tomar sol, que a gente sabe que o idoso
eles têm privações, eles têm limitações físicas. Então, a negligência é a porta de entrada para todas as outras formas de violência. Você sabia que em nosso país existem diversas políticas públicas de enfrentamento à violência contra a pessoa idosa? A principal delas é o Estatuto da Pessoa Idosa. Além dele, temos o Plano Nacional de Enfrentamento à Violência contra a Pessoa Idosa, as delegacias especializadas ou comuns, o Ministério Público e, na sua cidade ou região, temos a atuação dos CREAS, CRAs e dos serviços de convivência. E ainda a criação dos Conselhos Nacional, Estadual e Municipal da Pessoa Idosa. Esses conselhos também atuam no enfrentamento às violências contra essa população e muitas vezes é através deles que as denúncias chegam até os órgãos de proteção. Quando se deve fazer a denúncia de violência contra a pessoa idosa? Em casos de suspeita ou em caso de confirmação da violência. Você pode ligar para o Disque 100, que é o Disque Direitos Humanos do Brasil, ou para o Disque 123, que é o Disque Direitos Humanos da Paraíba. Ligações gratuitas, inclusive de um celular sem crédito, garantindo assim o anonimato da denúncia. Ou você pode se dirigir ao CRAS do seu município, conhecido como Casa da Família, ou contactar o CRES Regional Polo Riacho dos Cavalos, ou mesmo procurar o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, geralmente situado na Secretaria Municipal de Assistência Social, ou procurar a delegacia ou o Ministério Público. Lembrando que a sede do CRES Regional Polo Riacho dos Cavalos fica situado na Rua José Fernandes de Araújo, sem número, bairro José Américo de Almeida, em Riacho dos Cavalos, ou ligar para o telefone 3449-1017.